dia. Aula de ciências hoje do sexto ano, nós vamos falar sobre ecologia e os seus níveis de organização, né? Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios de versos número 11, questão 1 a questão 17. Esse conteúdo está no capítulo 5 da apostila, página 16 e 17. Então, gente, antes de começar a aula de hoje, já fica aqui o pedido da atividade devolutiva número 1 relacionado ao capítulo 5. Eu quero que vocês descrevam, né? Vocês caracterizem ecologia e os seus principais conceitos e também descrevam os níveis de organização que a gente vai ver hoje na aula, ok? Vamos lá. Primeiro vamos entender o que é ecologia, para depois a gente discutir sobre ecologia, né? A ecologia, de fato, existem dezenas de definições, todas corretas, tá? Claro que existem definições que são equivocadas, que são erradas, são errôneas, mas enfim. As definições, o que eu quero dizer para vocês é que existem dezenas de definições sobre ecologia que podem ser consideradas corretas. Mas então isso vai muito de cada bibliografia, isso vai muito de cada pesquisador, isso vai muito de cada aluno, enfim. O que é ecologia, né? Ecologia significa o estudo, né, dos seres vivos, né, e do ambiente que esses seres vivos vão estar habitando. É só isso? Não, também estuda a relação entre esses seres vivos e a relação desses seres vivos com o ambiente que eles vivem. Então olha como é que não é uma coisa simples, como abrange uma complexidade muito extensa, a gente pode dizer assim, né? Então a ecologia vai analisar os seres vivos, o ambiente que os seres vivos vão habitar, vai analisar também a relação de um ser vivo com outro ser vivo de espécie diferente, também vai analisar a relação de indivíduos da mesma espécie e também vai analisar a relação destes indivíduos com o meio que ele vive. Ou seja, ecologia então é tudo que estuda qualquer tipo de ser vivo e o ambiente que ele possa habitar. Então é muito complexo a gente definir o que é ecologia de fato, né? Então é mais fácil a gente entender o que é ecologia, né? Então se a gente consegue entender o que é ecologia, fica mais fácil a gente expressar esse conceito, tá? E aí, gente, qual é a importância desse tipo de estudo, né, para a biologia, para a natureza? Quando a gente começa a entender as espécies, quando a gente começa a entender como que essas espécies vão viver, vão interagir com o meio em que elas vivem, a gente começa a entender melhor questões evolutivas, a gente começa a entender melhor impactos ambientais, a gente começa a entender de fato o que a natureza precisa para que ela tenha sucesso evolutivo e sucesso adaptativo. A gente sabe que é muito importante a gente preservar a natureza, a gente preservar as espécies. E tudo isso a gente sabe devido a esse conhecimento adquirido graças à interação que a gente tem com a natureza, graças ao estudo da ecologia, graças ao conhecimento que nós temos sobre o meio que esses indivíduos vão estar vivendo. E além disso, também é muito importante quando a gente começa a entender os fatores que vão influenciar nessa convivência tanto dos indivíduos com o meio, como também de um indivíduo com outro, seja de uma espécie ou de espécies distintas. Isso é muito interessante a gente conseguir entender, ok? E aí a todo momento a gente fala sendo da mesma espécie ou não. E aí quando a gente fala de ecologia, um dos conceitos que nós vamos ver nesse capítulo é o de espécie. E aí a gente precisa entender o que é uma espécie, né? A gente até sabe o que é uma espécie, mas a gente não sabe definir o que é uma espécie de fato, né? O que pode ser considerado indivíduos da mesma espécie, né? São aqueles indivíduos que vão apresentar características morfológicas e fisiológicas semelhantes?
Sim. Tá errado esse conceito? Não. Mas é só isso? Não, não é só isso. Esse conceito a gente pode dizer que está pobre, que está incompleto. Então, o que a gente deve acrescentar nesse conceito, né? Então, para que dois indivíduos sejam considerados da mesma espécie, além de apresentar características morfológicas e fisiológicas semelhantes, eles também têm que ter hábitos ecológicos, hábitos de vida, né, semelhantes. E não só isso também. Eles também têm que ter o quê? Participar de uma mesma população. Eles conseguem, não quer dizer que eles vão participar, mas eles conseguem formar populações. Ou seja, populações é um conceito da ecologia que é formado por indivíduos da mesma espécie. Então, quando esses indivíduos conseguem formar populações, eles são da mesma espécie. Só isso, professor? Ainda não, ainda tem mais. E é o ponto principal. Para que dois indivíduos sejam considerados da mesma espécie, eles têm que ter todas essas características e a principal de todas, eles têm que conseguir se acasalar e gerar descendentes férteis. Mas por que esse e gerar descendentes férteis? Porque muitas vezes dois indivíduos conseguem se acasalar, geram até um descendente, mas esse descendente nasce o que a gente chama de híbrido estéril, ou seja, não é uma nova espécie, ou seja, a gente não pode considerar esses dois indivíduos que acasalaram da mesma espécie. Conseguiram compreender isso? Então, para ser considerado da mesma espécie, tem que ocorrer acasalamento, tem que ocorrer geração de um descendente e este descendente tem que ser fértil, tem que conseguir se reproduzir e deixar outros descendentes férteis, tá? Então isso é muito importante da gente entender esse conceito, beleza? E aí, gente, para finalizar, a gente tem que também entender os níveis de organização dos indivíduos dentro da ecologia. E aí, quando eu digo níveis de organização dos indivíduos, eu não estou me referindo ao nível de organização com o meio em que eles vivem. Isso também existe um nível de organização, que é a população, comunidade, ecossistema, que nós vamos ver mais para frente. Quando eu me refiro a níveis de organização dos indivíduos do organismo, eu estou falando de um organismo em si. E aí a gente tem níveis de organização, como por exemplo, nós temos um nível de organização. A gente sabe que o nível de organização básico são os átomos, né? E aí um conjunto de átomos vai formar moléculas, que um conjunto de moléculas vai formar organelas, um conjunto de organelas vai formar células, um conjunto de células vai formar tecidos, um conjunto de tecidos vai formar órgãos, um conjunto de órgãos vai formar sistemas e um conjunto de sistemas de fato vai formar o organismo em si. E aí quando a gente pega nós como exemplo, vamos lá, nós temos os átomos que vão formar as moléculas que vão formar as organelas. O que são organelas? Mitocôndrias, lisossomos, retículos endoplasmáticos, lembra? Esse conjunto de organelas formam as células, né? E aí a gente tem várias células especializadas, células musculares, células epiteliais, enfim. E aí um conjunto de células específicas vai formar um tecido, como por exemplo, um conjunto de célula muscular vai formar o tecido muscular. E aí a gente tem um conjunto de tecido que vai formar um órgão, um conjunto, por exemplo, de tecido muscular cardíaco forma um órgão, miocárdio, coração, e aí um conjunto de órgãos ali semelhantes, como o coração, o pulmão, a gente vai formar o sistema cardiovascular, o sistema circulatório e o conjunto de sistemas, sistema digestório, circulatório, cardiorrespiratório, excretor vai formar um organismo, no caso o ser humano, ok? Então isso é muito importante a gente compreender. Galera, fico aguardando a atividade evolutiva número 1. Muito obrigado, até a próxima.